hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa salvação, porque ela é muito importante, amém? Acima de todas as coisas está a salvação da nossa alma. Eu disse para os irmãos, nós podemos fazer planos e nós devemos planejar, né? Devemos viver, fazer os nossos planos, ir em busca dos nossos planos, dos nossos sonhos, sim. Mas nós também precisamos viver cada dia, irmãos, como se Jesus estivesse voltando. Como se Ele fosse voltar, naquele dia. Sabe? A gente não sabe o dia que Ele vai voltar. É ou não é? Ninguém de nós sabemos. Mas podemos planejar, sim. Mas nós também precisamos viver cada dia como se naquele dia Jesus pudesse voltar. E então, irmãos, nós vamos ser firmes. Nós vamos ser constantes na presença de Deus. Nós não vamos nos sujar por qualquer coisa. Nós não vamos nos abalar. Nós vamos estar olhando firmemente para Cristo e isso vai nos fazer fortes. Amém? Nada vai nos tirar da presença de Deus. Diga graças a Deus. Nós vamos começar lendo no livro de 1 João, lá no finalzinho, né, da Bíblia, 1 João, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. Nós também vamos colocar aqui na live para os irmãos, ali nas telas. 1 João, capítulo 3. Nós vamos começar lendo no versículo 1. Diz assim: Primeiro João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, olha o que a Bíblia diz. Vede, em outras palavras, observa, né? Presta atenção no grande amor que Deus tem por você, que Deus tem por mim, por nós. Observa esse grande amor, né? Diz ali que fomos chamados filhos de Deus. Observa o amor de Deus por você. Uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Porque enquanto nós não aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós éramos criaturas de Deus. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus vem e revela o Evangelho para o nosso coração, e cai as escamas dos nossos olhos, né? E nós então recebemos Cristo como Senhor da nossa vida, nós deixamos de ser criaturas, e diz a Escritura que passamos naquele momento a sermos filhos e filhas de Deus. Veja quão grande é o amor de Deus por você. Reconheça que de tantas pessoas, Deus se revelou para você, libertou você. Você passou a ser um filho de Deus, chamado como filho de Deus. Quando eu li isso daqui, me lembrei do dia que eu saí das águas do batismo. Eu saí numa alegria das águas do batismo, irmãos, chorando e dizendo para Deus: tenho certeza que assim como o Espírito Santo estava sobre Jesus, dizendo: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, o Senhor está dizendo a mesma coisa de mim agora. Eu estava decidida a viver para Ele todos os dias da minha vida e ainda estou até o fim dos meus dias. Isso já fazem uns 20 anos.
20 anos com Jesus, desde os meus 17. Estou decidida, foi uma decisão que eu tomei dentro de mim. E eu me lembro quando eu saí das águas, a sensação de alegria que eu tinha, como se Deus estivesse dizendo no meu espírito, eu estou feliz com você, porque você está me obedecendo, que você decidiu me servir. Irmãos, saí de lá, era julho, frio, chovendo. Eu me batizei num açude. As águas estavam congeladas, mas quando eu saí daquelas águas, parecia que tinha um fogo queimando no meu corpo. E uma alegria tomando conta de mim. Foi um dos dias mais lindos da minha vida. Então, irmãos, vede quão grande o amor que Deus tem por você. Que te abriu os olhos espiritualmente e te chamou para receber Jesus e se tornar um filho de Deus. Aí diz a palavra ali, né? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. O mundo, a multidão, não nos conhece. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados nesse mundo. Já se sentiu assim? Excluídos. Às vezes nós nos sentimos nesse mundo rejeitados, excluídos por algumas pessoas. Mas a Bíblia diz que o mundo não nos conhece. Não conheceu a Ele. A Bíblia diz que o mundo rejeitou Jesus. Porque as suas obras eram más. Porque preferiram as trevas do quê? Do que a luz. E ainda hoje é assim. Preferem as trevas do que a luz. Então não fique triste quando alguém rejeitar você, quando alguém abandonar você, quando alguém desprezar você, muitas vezes até da nossa família, muitas vezes pessoas muito próximas de você. Você tem que pensar, bom, também não conheceram Jesus, também não reconheceram Ele, também desprezaram Ele, o que deixa para mim? Então veja o amor de Deus em tudo. Diz ali no versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Teve uma passagem na Bíblia, aonde Jesus, Ele mostrou para Tiago, Pedro e João o seu corpo glorificado. Só uma passagem. No Monte da Transfiguração. E olha como o corpo de Jesus ficou. Você quer ver? Abra lá, deixa marcadinho aí que nós vamos voltar. Lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 2. Mateus, capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 2, diz: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aqui Jesus mostrou o corpo glorificado dele. O rosto dele, a Bíblia diz que era como o sol. E o corpo dele, diz ali, né? As vestes dele se tornaram brancas como a luz. Ele se transfigurou na frente deles. Ele mostrou o corpo glorificado dele. Então a Bíblia diz lá em João que assim como Ele é, um dia nós o veremos também.
Um dia eu e você, irmãos, nós que vamos permanecer até o fim, diga glória a Deus. Quem vai permanecer até o fim, nós também vamos receber um corpo glorioso. Esse corpo corruptível, ele vai se destruir. E nós vamos receber um corpo incorruptível, igual o corpo de Cristo. Um corpo glorioso. Porque para viver com Ele, nós temos que ter esse corpo. Né? E vai ser lindo esse momento. Olha o que diz aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz ali, ó. Capítulo 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as... Olha o que diz a Bíblia, que Ele vai transformar esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Um dia essas nuvens vão se romper. E aqueles que estiverem vivos vão subir juntamente com Ele nos ares. Nós vamos receber esse corpo glorioso, né? Esse corpo incorruptível. Como diz ali, Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Você quer receber esse corpo glorioso? Fique firme até o fim, irmãos. Né? Você vai subir juntamente com Ele nas nuvens. Se nós já tivermos partido com Cristo, ressuscitaremos primeiro. E essa é a nossa esperança. É isso que nos mantém firmes com Jesus até o fim. Se nós olharmos para a Escritura, nós não vamos desanimar. Se nós guardarmos isso no nosso coração, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Vamos voltar lá em João. 1 João capítulo 3. Vamos ler de novo o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele vier nos buscar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, nós vamos vê-lo. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer pessoa que tem essa esperança de um dia ver Ele se manifestar, de um dia, como diz a Escritura aqui, né, ser semelhante a Ele, receber esse corpo glorioso como dele e ir morar com Ele. Qualquer pessoa que tem essa esperança precisa fazer o quê? Purificar-se a si mesmo. Irmãos, o que é purificar? Essa palavra purificar significa tornar puro o que está imundo. Nós precisamos nos purificar. Como assim, pastora? Quando a gente sentir que o nosso coração está sujo, quando a gente perceber algumas palavras saindo da nossa boca que não deveriam mais estar saindo. Pastora, ultimamente eu estou falando algumas coisas que eu falava quando eu estava longe de Deus, quando eu não conhecia Deus. Alguns palavrões, alguns palavreados, pastora, que eu usava antes de nascer de novo. E que eu sei que não deveriam estar na minha boca. O que eu tenho que fazer? Me purificar.
se eu tenho essa esperança de um dia estar com Deus, eu preciso me manter com Ele. Eu preciso me manter puro na presença dEle. Tornar limpo aquilo que está impuro. E se eu identificar alguma sujeira, eu tenho que pedir para o sangue de Jesus passar e me purificar daquilo. Jesus, passa com o teu sangue aqui, ó, nos meus lábios e purifica-me. Tira a sujeira dos meus lábios. Essas palavras não eram para estar na minha boca, e eu estou falando isso. Se você identificar algumas atitudes que já não eram mais para existir, mas que estão existindo ou estão tornando a existir, sabe, coisas lá da sua velha criatura, que parece que estão aflorando em você, se purifica. Não deixe isso crescer. Porque se você deixar, começa com palavra, daqui um pouco está nas atitudes, daqui um pouco nós estamos nos completamente desviados de Deus. Então, se nós temos essa esperança, lê comigo 3 de novo. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Jesus é puro. E nós também precisamos, eu digo nós todos, eu como pastora, você, os obreiros, todos nós precisamos, irmãos, nos purificar. Se a gente sentir que tem alguma coisa imunda entrando na nossa vida, nós precisamos nos purificar no sangue de Jesus. Nós precisamos confessar e nos purificar enquanto é tempo. Amém? Assim como Ele é puro, nós precisamos nos guardar. Ah, pastora, tem tanta gente fazendo coisa errada, como eu dizia no domingo da ceia, mas você não é tanta gente. Lembra que a pastora falou? A mãe dizia para mim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você foi chamado para ser santo, para ser puro. Então, se você identificar, se purifique. Olha o que diz aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Um pouquinho antes, né? 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Vou pedir para o pastor colocar ali na... Vamos ler na corrigida e depois nós vamos colocar também na linguagem de hoje, tá? Vamos ler na corrigida ali primeiro, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como é que diz? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. O que é concupiscência? O desejo desenfreado da nossa carne. Não posso mais me conformar com isso, né? Deixar isso me dominar. Que antes havia na vossa ignorância. O que é isso? Antes, quando a Bíblia diz na vossa ignorância, era quando eu e você não tínhamos o conhecimento da palavra. Então nós pecávamos na ignorância, nos faltava o conhecimento, né? Então diz ali o versículo 15, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O pastor vai colocar ali na linguagem de hoje, olha como é que diz esses versículos na linguagem de hoje. O 14 diz ali, ó, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes, que não tinham entendimento das coisas de Deus. Olha o que está dizendo ali, né? Bem claro, ó. Não deixem
que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos. Esses desejos vão tentar voltar. E quem é que não pode deixar? Nós. Nós não podemos deixar. O que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. É nós que não vamos dar. É nós que não vamos deixar. Amém? É como diz o pastor Jaime sempre, né? O pastor Jaime diz, eu estou morto para o pecado. Eu bebi, mas não bebo mais. Eu estou morto para o pecado. De tempo em tempo, aqueles demônios que um dia nos usavam, eles tentam voltar. Num pensamento, num sonho. Pessoa que já fumava e se libertou do cigarro, da bebida e tal. Glória a Deus, Jesus libertou e limpou. Eu já conversei com pessoas, a minha mãe uma vez acordou e disse assim para mim, tu acredita que diabo desgraçado, dizendo, entrou no meu sonho. Eu acordei de madrugada, eu tava me vendo fumando. Bem assim, ela disse, tragando um cigarro. E eu sentindo a sensação no meu organismo. Diz que ela abriu os olhos e na hora, diabo, você está amarrado em nome de Jesus. Eu nunca mais vou colocar um cigarro na minha boca. Eu sou nova criatura. Mas começou uma batalha, repreendendo de madrugada. Olha como o diabo é sujo. Às vezes a gente não identifica a cilada dele, a astúcia dele. Às vezes ele está planejando há anos como é que ele vai fazer nós voltar para as garras dele. Ele é paciencioso, ó. E o que eu faço para esse aí cair? Tentar fazer alguém se levantar contra ele. Vou tentar levantar uma calúnia, uma difamação contra ele. Vou usar um parente para espizinhar ele, para ele voltar para minhas garras. Vou usar uma pessoa, uma situação, coisas antigas para tentar agarrar ele. E é isso que ele faz, irmão. Até no sonho ele tenta. Ele vem te tentar. Ele traz a tentação, mas quem aceita a tentação somos. O diabo não chega e bota coisa na nossa boca. Somos nós que vamos lá e pegamos. Ele dá a sugestão, ele dá a tentação. Mas nós, diz a palavra, não podemos deixar. Diz ali, sejam obedientes a Deus, não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Eu já atendi pessoas dizendo, pastor, eu era mulherengo, pastor. Mas pensa uma pessoa mulherenga. Às vezes tem mulher que também é, né? Não vamos passar só para os homens, tem mulher que é assim também. E aí o diabo vem e tenta. De tempo em tempo ele vem tentar. Aquele espírito que um dia te usou, né? Ele vem te cirandar, ele vem lançar dardo na tua mente, ele vem formar situações para ver se derruba você. E quem é que não pode deixar? Eu e você temos que confessar, eu não sou mais aquela pessoa. Eu nasci de novo, diabo. Eu não vou cair nas tuas garras. Eu não sou teu, eu sou de Deus, eu sou puro, eu sou santo. Eu vou para o céu. E tu não vai roubar de mim o céu, diabo. Eu só estou peregrinando nessa terra. Porque a minha terra não é essa. A minha morada é no céu. Você pode levantar o que for contra mim aqui. Eu não vou me desviar. As pessoas podem me rejeitar, me abandonar, pode se levantar calúnia contra mim, mas pode falar o que quiser. Eu não vou sair da presença de Jesus. E eu vou cuidar do meu espírito. Eu vou cuidar do meu coração em Deus. Você não sabe o quão valiosa é a tua salvação. Ela é muito preciosa. Uma alma é preciosa. O diabo faz de tudo para tirar uma alma daqui e levar para junto dele. Tamanha a preciosidade que você e eu temos. Amém? Diga, eu sou precioso. Amém? Diz ali, olha como diz o 15, ó.
Versículo 15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, nos negócios, na vida familiar, né? Com as pessoas, tudo que você for fazer, procura fazer as coisas certas, justas, santas, assim como Deus que o chamou é santo. Ele é santo. Versículo 16, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. E para encerrar, nós vamos encerrar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E essa é a nossa oração de hoje, ó. E o mesmo Deus de paz, diz o meu Deus é um Deus de paz. Amém? Ele é paz. Onde Ele está, Ele traz a paz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificar é purificar, é limpar. Que Ele nessa noite venha nos limpar de tudo que não vem dEle. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. São 3 coisas. Que Deus nos purifique no espírito, na alma e no corpo. O que é o espírito? O espírito é o seu homem interior. O espírito é o seu coração. É aqui dentro que você tem comunhão com o Espírito de Deus, né? É o seu quando a gente diz o coração, é o seu espírito. Você tem que cuidar do seu coração. Você tem que cuidar do seu coração. A Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você tem que guardar o seu espírito. Olha o que a pastora vai dizer. Se você não guardar o espírito, o diabo vem sujar ele. O diabo é aquela ave do céu que vem roubar a semente da palavra. Quando o diabo consegue ir roubando a palavra de dentro do seu coração, de dentro do seu espírito, você não consegue mais santificar sua alma. A alma são os seus pensamentos. A alma é aquela parte quando a gente fala, né? É o pensamento, é o desejo, é a emoção. A gente não consegue. Se a palavra não estiver no espírito, se o nosso coração não estiver limpo, puro, se a palavra não estiver aqui, nós não conseguimos guardar a alma. E, consequentemente, nós não vamos conseguir guardar o corpo. O corpo vai acabar sendo corrompido pelo pecado. Então, primeira coisa, guardar o coração. Guarde o seu espírito em Deus. Amém? Guarda. Pede para o Senhor, me santifique em tudo, Senhor. Me santifica hoje no espírito, mágoa, ressentimento, ódio, seja o que for que tenha entrado, um pecado, alguma coisa, pede para Deus lhe santificar. No espírito, Ele vai começar pelo espírito, depois Ele vai limpar a alma e vai purificar o corpo. E que tudo isso seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor, porque Ele vai voltar. E nós temos que nos conservar. Amém? Aquele que é de Deus, quem é de Deus, conserva-se a si mesmo. Se conserve. E o maligno não lhe toca. A sugestão vai vir. As oportunidades vão vir. As ofertas vão vir. Os pratos malignos vão ser bem preparados. Vão ser colocados na sua frente assim. E vão dizer, toma que eu te dou. Jesus rejeitou todas as ofertas do diabo. E ele disse, eu não vou me prostrar para ti, Satanás. Eu te dou os reinos desse mundo. Né? Se prostrado me adorares, vai-te, Satanás. Porque somente ao Senhor, Deus, eu vou adorar.
Só a Ele eu vou prestar o meu culto, a minha adoração, o meu louvor. Eu nunca vou me curvar para você. Amém? Você entendeu? Sua salvação muito preciosa. Guarde ela. Volto a dizer a primeira frase que eu disse no começo. Você pode planejar a sua vida e deve. Porque nós estamos vivos. É ou não é? Faça os seus planos. Vá atrás dos seus sonhos. Quer estudar, quer tirar uma faculdade. Vai, planeja, sonha. Mas não esquece de viver cada dia como se Jesus pudesse voltar para você naquele dia. Para muitos, Jesus já voltou. Você já percebeu, né? Agora o irmão Cleber diz, pastora, partiu um obreiro conhecido. Para muitos, Jesus está voltando nesse tempo. Está buscando? Então, nós temos que viver cada dia como se esse fosse o dia que Jesus vai voltar para nós. Amém? Vamos se colocar de pé para nós orar. Obrigado, Jesus. Para nós é tão mais fácil pregar uma palavra de fé, né, amor? A gente pregar uma palavra de santificação é algo que Deus tem tocado muito no nosso espírito, irmãos. Um dia, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E Jesus falou bastante isso no meu coração. E se eu não pregar a verdade para você, se eu não ensinar, se eu não falar a verdade para você, Jesus vai dizer, aquela alma se perdeu porque você não pregou a verdade. O sangue daquela alma que se perdeu vai correr da tua mão. Porque era para você ter mostrado, você não mostrou. Então eu tenho que falar. Porque um dia eu vou dar conta da sua alma diante de Deus. Isso é muito forte. Você vai chegar dando conta da sua alma. E eu vou ter que chegar dando conta de várias almas. Da minha e de outras tantas. Então isso é sério. Amém? Às vezes as pessoas nesse longo tempo aí de chamado, já vi gente me olhando quando eu estou pregando a verdade mesmo, sabe? A verdade que santifica. Das pessoas se levantassem, olhar bem para minha cara, botar a mão na cintura e virar as costas e sair. E o Espírito Santo dizer assim no meu coração, quem está perdendo é ela, não é tu. Continua falando a verdade. Porque a verdade liberta, a verdade salva, a verdade muda a vida das pessoas. Amém? Então põe a mão assim no seu coração. Obrigada.